Módulo 31, tabelas de Barés. No presente módulo, pretende-se apresentar uma das principais metodologias de cálculo de esforços em lajes vigadas, que não seja com recurso a meios informáticos e que consiste no recurso às tabelas do investigador Barés. Este investigador elaborou um conjunto significativo de tabelas que constituem as soluções elásticas, obtidas com recurso ao método das diferenças finitas, para a generalidade das condições de apoio e de relações de vão de painéis de lajes retangulares, vigadas e fungiformes. Portanto, numa altura em que não havia, obviamente, computadores, ele desenvolveu as soluções e encontrou as soluções para um conjunto muito diversificado de painéis de laje, vigadas e fungiformes, apoiadas em todo o seu contorno, com vãos não apoiados, bordes livres, etc. E com isto criou, digamos assim, uma ferramenta útil à disposição dos engenheiros para o dimensionamento de lajes. O recurso a estas tabelas permite obter, de forma fácil, os esforços de dimensionamento da generalidade dos problemas de laje. Um aspecto que importa desde logo realçar é a nomenclatura adotada nas tabelas desenvolvidas. A opção foi a de denominar o momento por um índice. Se o índice é x ou y, ele corresponde à direção / orientação da armadura a que o momento obriga à colocação, ou seja, um mx é um momento que obriga à colocação de armaduras longitudinais segundo a direção x. O índice xy é para os momentos torçores e depois um conjunto de índices S, VS, VA ou AS referentes à localização do momento na laje, no vão, nos bordos de continuidade, em bordos livres. Assim, e passando a exemplificar, o MXS e o MYS serão os momentos positivos no vão. Chamo, no entanto, também a atenção que as tabelas que temos reunidas apresentam letras maiúsculas nos momentos em vez de letras minúsculas, apesar de serem momentos por metro de largura, e, portanto, estaremos sempre a falar em momentos por metro de largura. Continuando, temos, portanto, a localização do MXS e do MYS na zona central da laje. Depois teremos o MXVS e o MYVS como os momentos negativos nos bordos de continuidade. Segue-se o MXAS e o MYAS como os momentos em bordos livres. E, finalmente, o MXVA ou o MYVA como momentos em bordos de continuidade junto a bordos livres. E, finalmente, o MXY, o momento torcedor, quando apareça. Quanto aos parâmetros adotados para a escolha da tabela, as tabelas, portanto, um aspecto fundamental é o modelo global de funcionamento do painel de laje, ou seja, a função das condições de apoio que a laje apresenta. Esta laje, por exemplo, terá um modelo de funcionamento diferente segundo a direção X e segundo a direção Y. Segundo a direção X, ela será uma laje simplesmente apoiada em ambos os bordos. Segundo a direção Y, será uma laje apoiada num vão e com continuidade no vão seguinte. A laje terá associado um coeficiente de Poisson, sendo o coeficiente de Poisson do botão à volta dos ponto 15 a ponto 20, portanto, neste caso, esta tabela seria para um coeficiente de Poisson de ponto 15. E para a relação de vãos, o gama, que nos dará sempre a relação entre o vão A, neste caso, segundo a direção X, e o vão B, segundo a direção Y, desta tabela. Como veremos adiante, este é um aspecto que é, digamos assim, atreito a erros e, portanto, convém estar atento para não os cometer.
O processo de cálculo dos esforços com recurso a tabelas pode então ser resumido aos seguintes passos. Primeiro, selecionar a tabela correspondente ao modelo em causa, ou seja, dentro dos modelos possíveis que se encontram tabelados, verificar qual é aquele que se assemelha àquele que se pretende calcular. Depois, proceder ao cálculo da relação dos vãos, ao tal gama A sobre B, tendo em conta a correta orientação dos eixos. Este é um aspecto, mais uma vez eu insisto, que é aqui que por vezes se cometem erros. Depois, obter os coeficientes correspondentes a cada esforço, podendo ser naturalmente necessário efetuar algumas interpolações. E, finalmente, determinar os momentos de cálculo. Quanto à escolha da tabela e ao cálculo da relação gama, proponho agora dois pequenos exemplos que ajudam a perceber aonde é que estão, digamos assim, as pequenas nuances associadas à correta utilização das tabelas. Portanto, se a laje que nós pretendemos calcular for uma laje como esta, apoiada em 3 bordos e com continuidade noutro, com vãos de 4 metros na direção dos apoios simplesmente apoiado e 5 metros na direção perpendicular, concluímos que, procurando nas tabelas, existe uma tabela, a tabela da página 10, que corresponde integralmente àquilo que nós pretendemos. E, portanto, não há dúvida nenhuma que, quando eu olho para a tabela e quando eu olho para a laje que pretendo dimensionar, o A corresponderá naturalmente ao vão dos 4 metros, o B corresponderá ao vão dos 5 metros, então se o gama que será o A sobre B será 4 sobre 5, ou seja, 0,8, o que, consultando a tabela respectiva, a linha dos 0,8 permite-me então perceber que o MXS será o valor da tabela, portanto, o ponto 472 vezes o valor que se encontra no fundo dela, o vezes PA ao quadrado, ou seja, vezes 4 ao quadrado. O momento segundo y será naturalmente um momento positivo, será o ponto 0,249 vezes a carga vezes o vão correspondente, que neste caso é o B, como está tabelado, B ao quadrado. Depois temos o MYS, que é o momento no bordo de continuidade, que continuará a ser função, portanto, os momentos Y são sempre função de B, os momentos X são sempre função de A, da tabela, e portanto será menos 0,065 PB quadrado. E finalmente, a flecha, que estas tabelas também nos permitem calcular a flecha elástica a meio vão, será dada pelo coeficiente da tabela vezes o P à quarta sobre E vezes H ao cubo. Vejamos agora o caso em que pretendemos calcular o mesmo tipo de laje, de 3 bordos apoiados e um bordo de continuidade. Nesta situação, o que acontece é que a laje não está orientada, ou seja, os bordos, a direção que tem os bordos apoiados é a direção Y, o que não acontece na tabela. E então haverá aqui que haver o cuidado de constatar que aquilo que é A, a direção A, na tabela será a minha direção segundo y e, portanto, o meu A serão 4,8 metros, assim como o B serão os 4 metros da laje. Portanto, a relação gama do A sobre B, que é 4,8 sobre 4, ou seja, 1,2, e isto corresponde que eu tenho que retirar os valores da tabela da linha correspondente ao 1.2, mas atenção, é que o meu XS da minha laje, da laje que eu estou a pretender calcular, corresponde ao MYS da tabela e, portanto, o momento será MYS vezes ponto 0,438 vezes PB quadrado, em que, naturalmente, o B, neste caso, serão 4 metros. Quanto ao MYS da laje, corresponde ao MXS da tabela e corresponderá, portanto, ao outro coeficiente, ao ponto 018 vezes P vezes A quadrado, sendo A os 4,8 metros da laje. Finalmente, o momento no bordo de continuidade do MXVS será o MYVS da tabela e, consequentemente, será menos 0,098 vezes PB ao quadrado
e claro que a flecha continuará a ser dada pelo coeficiente que ali tivermos, vezes o P, vezes A à quarta, em que o A é o 4,8, à quarta sobre H ao cubo. A aplicação das tabelas à generalidade dos painéis de laje é, em geral, muito simples. Primeiro, é necessário encontrar a tabela com condições de apoio idênticas às do modelo, que se pretende calcular, e depois há que perceber qual a sua orientação e, consequentemente, quais as dimensões dos vãos que correspondem à nomenclatura adotada. Passo este que é o mais suscetível a erros a quem se inicia nestas andanças. E, portanto, a orientação é conseguida por rotação do modelo da laje para a correta definição dos vãos A e B associados ao modelo. Finalmente, passamos ao cálculo dos coeficientes que possibilitam a determinação dos momentos por intermédio de interpolações, se for necessário, ou seja, os exemplos que eu mostrei atrás, propositadamente são valores que correspondem a linhas da minha tabela, mas muitas vezes, ou a maior parte das vezes, isso não acontece, o que nos obriga a fazer interpolações. Como é que isto se faz, das interpolações? Bom, então, sempre que a relação gama não se encontre tabelada, haverá que proceder à interpolação entre os valores tabelados e o valor pretendido, atendendo sempre ao sentido da variação do parâmetro, se é crescente ou se é decrescente, porque para uns parâmetros ele cresce com o gama, para outros ele decresce com o gama. Assim, e se nós atendermos à laje que estávamos a analisar, mas admitindo agora que tínhamos um vão de 4,60 m segundo A e um vão de 4 metros segundo B, isto dá-nos um gama de 4,6 sobre 4, ou seja, de 1,15. 1,15 não se encontra tabelado, portanto será um valor, os valores dos coeficientes corresponderiam a uma linha entre o 1,10 e o 1,20. Vamos ter de proceder à interpolação. Vamos imaginar que eu estou a querer determinar o valor de MXS, neste caso o que eu sei, olho para os valores, o valor de 1,10, que é 0.0228, é maior que o valor de 1,20, que é 0.180, e, portanto, sendo ele crescente de 1,20 para 1,10, aquilo que eu aconselho sei que no intervalo de 10 casas decimais ele vai crescer do 0.018 para o 0.0228, ou seja, tem um crescimento total de 0.0048, e como eu quero, o valor em 1.15 será 5 centésimas acima do 0.018 e, portanto, eu vou fazer a regra de coloco 0.018 mais 5 vezes o passo que eu tenho, que é o 0.048, dividido por 10. E, portanto, isto corresponderia ao valor de 0.0204, o valor correspondente ao 1,15. Relativamente à utilização das tabelas e por forma a reduzir os erros da sua aplicação, é conveniente estar sempre atento aos valores que se obtenham e ter atenção ao seguinte. Portanto, ponto número 1, é fundamental saber estimar previamente ao cálculo qual o vão que apresenta os máximos esforços. Se a relação de grandeza dos esforços for esperada, a probabilidade da correta aplicação das tabelas aumenta. Segundo, importa saber distinguir as situações em que as tabelas podem ser utilizadas indiferentemente com a relação A sobre B ou com a relação B sobre A, o que pode permitir o cálculo dos momentos sem necessidades de interpolações. Relativamente, portanto, à prevenção de erros, então, para a laje que se pretende dimensionar, aconselha-se sempre a prever os esforços que irão ocorrer e qual a relação de grandeza entre eles, de forma a calcular eventuais erros. Vamos lá considerar o painel de laje representado aqui nesta figura, com vãos iguais em ambas as direções, 4 metros segundo x, 4 metros segundo y. Como a direção segundo x é apoiada, na direção segundo y é apoiada com continuidade, há aqui uma direção privilegiada de rigidez e, como tal, a primeira coisa que eu vejo é quais e quantos são os esforços de cálculo que eu vou obter. Portanto, segundo a direção X, o modelo é apoiado, logo temos um momento positivo, alguns no vão.
E na direção Y é um modelo apoiado com continuidade. Teremos um momento positivo no vão e um momento negativo no apoio. Portanto, estaremos à espera de 3 valores. Quanto aos valores dos momentos no vão, o que vai acontecer é que qual é que será expectável que seja maior? Bom, se as dimensões dos vãos são similares e há aqui um vão que tem maior rigidez, o vão de maior rigidez atrairá mais carga, logo terá maiores momentos. E, portanto, eu esperaria que o momento segundo YS positivo fosse maior que o momento positivo segundo XS. E, portanto, tendo os vãos iguais, maior carga, maiores esforços são segundo a direção mais rígida. Vejamos então que se isso se confirma. No exemplo anterior, admitimos que o A era igual a B, então o gama é igual a 1. Indo à tabela, vemos que para um gama igual a 1, o MXS é 0.0291 vezes PA ao quadrado e que o MYS é 0.0354 vezes PB ao quadrado. Como o A é igual ao B, vemos que, neste caso, e como a rigidez segundo X é menor que a rigidez segundo Y, tal como esperávamos, o momento segundo Y é maior que o momento segundo X. Finalmente, o momento segundo no bordo de continuidade será naturalmente aquele que sai da tabela, que é o ponto 0,84 menos 0,84 PBA ao quadrado. Bom, passemos agora à análise da aplicação das tabelas quando as condições de apoio apresentam ou não simetria diagonal. Comecemos pelo caso da simetria diagonal. Este é um aspecto que eu considero importante salientar porque nos permite, por vezes, poupar trabalho e, portanto, imaginem que temos esta laje, com este painel de laje com 2 bordos apoiados e 2 bordos de continuidade, mas se analisarmos esta laje, vemos que existe neste painel uma simetria diagonal, ou seja, esta laje tem, de um dos lados de um eixo de simetria diagonal, o mesmo tipo de vãos, o mesmo tipo de vãos em termos de apoios, pela mesma ordem. Isto significa, o que é que isto significa? Que se eu analisar o que é que a tabela me dá para a relação A sobre B, igual, por exemplo, a ponto 5, ou B sobre A igual a ponto 5, ou seja, o A sobre B igual a 2, constatamos que os valores são similares, ou seja, 0.057 para o MXS, mas se eu for à linha do 2, eu tenho o mesmo momento, mas segundo a direção oposta, o que faz todo o sentido. A mesma coisa com o MYS. E, portanto, o que é que eu digo que ajuda a entender isto? É que se eu exagerar na representação do esquema da laje e a esticar numa das direções, eu teria uma laje com este formato, apoiada em cima e à esquerda, com continuidade em cima e à esquerda e apoiada à direita e em baixo. Se eu a esticar antes na outra direção, mantendo obviamente as condições de apoio, eu verifico que o primeiro modelo é rigorosamente igual ao segundo modelo, a menos que uma rotação de 90 graus. E, portanto, é possível a utilização das tabelas de forma indistinta com a relação A sobre B ou B sobre A, desde que tenhamos depois cuidado de saber o que é o MXS e o que é o MYS. No entanto, se eu pegar numa laje que não tenha uma simetria diagonal, vejamos esta, tem 3 bordos apoiados e um de continuidade, e portanto quando eu faço o eixo de simetria diagonal em termos de condições de apoio, de um lado só tenho bordos apoiados, do outro lado tenho um bordo apoiado e de continuidade, não é simétrica, e portanto quando eu vou analisar a relação A sobre B, faz de conta para ponto 5 e para o 2, valores, digamos assim, inversos um do outro, constatamos que os valores ou os momentos não são iguais na tabela. Porquê? Porque se nós usarmos mais uma vez a técnica de exagerarmos a dimensão dos vãos, ou seja, se eu esticar a laje na direção X, eu tenho estas condições de apoio, apoiado à esquerda e à direita e em baixo
e de continuidade em cima. Se o fizer da mesma maneira em relação à outra direção, vejo que estas lajes são diferentes, não se comportam da mesma maneira, não posso, por isso, fazer uma alternância ou não posso usar a tabela indiferenciadamente com A sobre B ou B sobre A, e aqui tenho mesmo que aplicar o A sobre B correto e fazer as interpolações que for necessário. Vejamos a terminar a aplicação de um cálculo de momentos de um painel de laje com condições de apoio como as ilustradas, apoiado em dois bordos e apoiado e com continuidade nos outros dois. Vemos que esta laje tem dupla simetria se fizermos o eixo diagonal de baixo para cima, digamos assim, segundo 45 graus mais ou menos. Portanto, admitamos que uma carga, que esta laje está sujeita a uma carga uniformemente distribuída de 10 kN por metro quadrado. Portanto, se formos a procurar a tabela correspondente é esta que eu aqui represento. Como vemos, para que eu possa utilizar a tabela, eu teria, aplicada a esta laje, eu tenho que rodar a minha laje de 90 graus. E como tal, portanto, o A seria 4 e o B seria 5 se eu rodar, e vamos fazer isto como primeiro caso. Portanto, nesta situação, o meu gama é igual a 0,8 e, portanto, o meu MXS deste caso 1 será o MYS da tabela. O meu MXVS será o meu MYVS da tabela. E o meu MYS será o meu MXS da tabela. Claro, e o quarto momento, o meu MYVS será o MXVS da tabela. Se fizermos um caso 2, porque ela como tem dupla simetria, se eu considerar o A como 5 e o B como 4, neste caso o gama será 1.25 e então o meu MXS será mesmo o MXS da tabela, o MXVS será o MXVS da tabela e assim sucessivamente. E, portanto, esta é a razão pela qual eu chamo a atenção para este fator, a importância de termos isso em consideração e não nos enganarmos nas escolhas dos coeficientes. E como vemos, a tabela, obviamente, portanto, retirei a tabela e tenho aqui fixada, mas só as linhas que nos interessam, a linha do 8, do ponto 8 e como é 1.25, a linha do 1.20 e do 1.30. Portanto, se eu for pela linha do 8, que é o caso 1, eu tiraria como MXS o ponto 0,164 vezes o PB quadrado, ou seja, vezes 10 vezes 5 ao quadrado, o que daria 4,1 kN por metro, e o meu MYVS como menos 0,0905 vezes 10 vezes 4 ao quadrado, ou seja, com menos 14,5 kN por metro. Se fosse pelo caso B, 2, o que é que eu teria? Teria que o meu MXS teria que interpolar entre os dois valores de 0,0182 e 0,0148, o que me deu 0,0164 vezes 10 vezes 5 ao quadrado, ou seja, o mesmo valor, e a mesma coisa para o MYVS, que daria menos 0,0905, ou seja, os mesmos menos 14,5. Portanto, no corrente módulo, apresentaram-se os aspectos fundamentais relativos ao recurso às tabelas do Bares para o cálculo dos esforços em lajes vigadas e chamaram-se em atenção às particularidades e às minudências associadas à aplicação das tabelas.